Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Curva sua cabeça um instante. Fale com Deus. Fale: Deus, eu não quero sair daqui como eu cheguei, Pai. Toca-me nessa noite, Senhor. Quero ver Tua face aqui nesse lugar, Senhor. Fale com Ele. Senhor, eu preciso ser constrangido. Mostra-me, Senhor, aquilo que eu preciso me arrepender, aquilo que eu preciso deixar, aquilo que eu preciso mudar, Senhor. Mostra-me nessa noite, muda a minha história, muda a minha vida. Clame por um toque do Senhor. Coloque a sua mente agora diante do Senhor, seu coração. Coloque a sua vida diante dEle. Enquanto o louvor ministrava, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. A palavra é: eu quero manifestar a minha glória, mas você está preparado? Essa é a palavra. Eu quero manifestar a minha glória, mas você está preparado? Existe um preço que nós precisamos pagar, existe algo que nós precisamos fazer para que a glória seja manifesta. Muitos querem ver a glória, muitos querem ver o poder, mas existe um preço que nós precisamos pagar, existe algo que nós precisamos fazer no nosso coração para que a glória seja manifesta. E essa é a pergunta de Deus aqui hoje. Enquanto nós cantávamos sobre tudo isso, essa palavra veio no meu coração. Que nessa noite o Senhor possa encontrar os nossos corações preparados, que Ele possa encontrar disposição no meu e no teu coração, para que a glória dEle seja manifesta, amém? Amém? A palavra de hoje é sobre avivamento. Essa foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração, avivamento. Avivamento é um retorno ao primeiro amor. Avivamento é quando o nosso coração ele volta a arder como ele ardeu na primeira vez em que nós fomos encontrados por Jesus. Quando nós vimos fogo nos olhos dele e nosso coração foi tocado. Avivamento é um despertar da igreja. É quando a igreja volta à vida, uma igreja viva. E a igreja viva é uma igreja que impacta tudo ao seu redor. E a consequência de uma igreja viva é pessoas sendo salvas, pessoas sendo acrescentadas. Avivamento é um renascer da consagração, um renascer da devoção na vida daqueles filhos que adotaram um estilo de vida muito sobrecarregado com as coisas do mundo. O avivamento é a restauração do poder de Deus no meio da igreja. É a restauração do propósito de Deus, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita lá no céu. Seja feita aqui na terra a sua vontade como ela é lá no céu. Isso é avivamento, é trazer à vida aquilo que um dia viveu, mas hoje está morto. Avivamento é para a igreja. Avivamento é para mim, é para você. É quando nós despertamos, quando o povo de Deus desperta para o entendimento de fato que não há nada que se compare a Jesus. Não há nada nesse mundo que se compare à sublimidade da sua presença, da sua pessoa, a beleza da sua face. Não há nada que se compare a Ele. Isso é avivamento, é esse despertar, é esse renovo, é esse renascer. Eu quero que você abra aí em Marcos capítulo 16.
versículos 15 a 20. Quem trouxe Bíblia aí? Levanta a Bíblia aí, vamos ver. Aê, crente raiz traz Bíblia, né? A gente vai ler bastante hoje aqui, então fica com a Bíblia aí já no colo. Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. E disse-lhes Jesus: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Esse texto aqui é um retrato do plano de Deus para a igreja, do propósito de Deus para todo discípulo. Isso não é apenas para os 12 discípulos ou para os 70 discípulos, isso aqui é para nós. Esse texto aqui é uma convocação, é um encorajamento, é uma comissão para mim e para você. Ser igreja é viver isso. A igreja, ela vai por todo mundo, ela prega o evangelho, e as pessoas creem, são batizadas e são salvas. Na igreja, o poder é manifesto, não apenas em palavras o evangelho é pregado, mas por meio de poder, sinais, milagres, maravilhas. Demônios são expulsos, pessoas são curadas. A operação de sinais, milagres e maravilhas. Esse é o plano de Deus para a igreja, esse é o plano de Deus para mim e para você. E quando nós olhamos a igreja primitiva, nós vemos isso acontecendo. Era uma igreja viva que não se move apenas em palavra, em ensino, mas uma igreja onde há o poder de Deus. Jesus era um profeta poderoso em palavras, ensino, mas também poderoso em obras, em poder. E nós vemos os discípulos, a igreja primitiva, os apóstolos, poderosos em ensino, em palavra e em poder. Os sinais acompanhavam a ministração da palavra. Você vê Pedro na sua primeira pregação, 3.000 convertidos. E as pessoas olhavam um para os outros e falavam: o que nós vamos fazer? A palavra diz que Pedro, ao passar pelos lugares, as pessoas colocavam os doentes para que pelo menos a sombra dele, ao passar, pudesse curar as pessoas. A palavra fala que o apóstolo Paulo pegavam seus utensílios, pegavam lenços e levavam até as pessoas e eram curadas. Tamanha a presença da glória de Deus. Quando a gente olha a história da igreja primitiva, nos primeiros séculos, segundo século, terceiro século, era uma igreja reunida, uma igreja com manifestação do poder de Deus, uma igreja apaixonada por Deus, uma igreja poderosa, uma igreja avivada. A gente cantou aqui: o Coliseu não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Esse lugar onde cristãos eram levados para a morte, onde cristãos eram fruto de espetáculo, as pessoas ficavam assistindo eles serem comidos por leões. Isso não parou a igreja. A igreja era perseguida, e quanto mais eles eram perseguidos, eles não negavam a fé, e mais eles cresciam, e mais eles expandiam e iam para outros lugares. O Coliseu não parou, os leões não pararam essa igreja avivada, não tiraram o poder de Deus. Mas por que a gente olha hoje a nossa volta e é tão diferente? Aonde foi que a igreja perdeu o poder? Aonde a igreja deixou de ser apaixonada? Quando nós olhamos na história, no ano 312, o imperador Constantino, ele institui a igreja como a religião oficial do Estado.
Então, a partir daquele momento, todos que viviam eram cristãos. O cara fumava, o cara bebia, o cara se prostituía, o cara adulterava. Mas agora todo mundo é cristão. E aquilo que 3 séculos de perseguição não fizeram com a igreja se tornar uma instituição humana, fez. E a igreja perdeu a sua paixão, a igreja perdeu o poder de Deus. Entraram heresias na igreja, idolatria, culto a santos, a homens. Entrou corrupção na igreja e a vontade de homens sendo feita e não mais a vontade de Deus. E apesar da sociedade ainda usar a palavra como esteio, como base, a igreja estava corrompida. Isso perdurou por vários séculos, até que no século XV, 1500, homens se levantam. Um deles, Martinho Lutero, você sabe. Martinho Lutero, em 1517, ele prega as 95 teses contra a Igreja Católica. E ele começa o movimento, a Reforma Luterana. Ele inicia a Reforma Protestante. E tem outros homens, 1600, surge um homem chamado John Wesley, o fundador do movimento metodista. E ele teve uma experiência com Deus que ele chamou de coração aquecido. Ele teve uma experiência com o Espírito Santo. E ele não sabia explicar, mas era algo diferente, era algo profundo, algo que era como um fogo queimando no coração, algo que ele nunca tinha vivido, que as pessoas ao seu redor não tinham experimentado, porque não se falava mais disso na igreja. E ele chamou isso de coração aquecido. E ele cria o movimento metodista. O movimento metodista, ele ficou conhecido dessa forma porque os seus integrantes eram muito metódicos. Eles eram metódicos, disciplinados. No jejum, todo pastor metodista tinha que jejuar 2 vezes por semana, no mínimo. Eles eram disciplinados na oração, eles eram disciplinados nos cultos, nos horários. Por isso, metodista. Eu poderia citar vários homens aqui. Por exemplo, em 1800 surge Hudson Taylor, que foi um missionário na China. Ele entregou a sua vida, derramou a sua vida para alcançar o povo chinês. Ele implantou mais de 800 pontos missionários em toda a China. Uma geração foi alcançada na China. Hoje, infelizmente, a China vive uma ditadura onde a religião, o cristianismo, ele é restrito. Mas nessa época, Hudson Taylor foi o precursor do evangelho naquela nação. Em 1900, começa a surgir novos movimentos de avivamento. A gente está falando de avivamento aqui. Em 1906, surge o movimento pentecostal, que é um movimento que aconteceu lá na Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa, onde a igreja reunida, o povo reunido, buscando a Deus, buscando o poder de Deus, buscando a face de Deus. E semelhante ao que aconteceu em Pentecostes, eles têm essa experiência naquele lugar. Por isso que chama movimento pentecostal, semelhante ao que a gente lê em Atos 2. E eu não estou aqui hoje para contar a história do avivamento, não é essa a intenção da mensagem, eu estou só dando alguns exemplos. Para demonstrar que a igreja viva lá de Atos 2, ela passou por um período de lutas, ela não parou, mas ela passou por um período de lutas, por um período de esfriamento, e Deus começa a levantar homens, e vem aumentando isso de Lutero para cá. E hoje, nunca se falou tanto em avivamento como nos dias que a gente está vivendo. Você é um privilegiado pelo tempo que você está vivendo, é um tempo de avivamento. A gente nunca viu tanto movimento de avivamento quando a gente vê hoje. Nunca houve na história da igreja. Nunca se ouviu falar tanto na história da igreja em avivamento, como a gente está ouvindo falar hoje. E a gente vai ler alguns textos aqui que demonstram que um grande avivamento está chegando, amém? Você crê nisso? Está chegando um grande avivamento. Eu quero que você abra aí em Joel, no capítulo 2,
versículos 12 a 32. Profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Existem focos de avivamento em todo o mundo. A gente percebe um movimento de igrejas, de pessoas buscando avivamento. E o Brasil é um país do avivamento. As nações estão olhando para o Brasil. Existem profecias para o Brasil. Essa é uma nação que Deus levantou para esse tempo, por um grande avivamento. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Existem muitas profecias a respeito da nossa nação, que é o próximo lugar onde vai acontecer um grande avivamento. Eu creio, eu recebo essa profecia, eu recebo essa palavra, que o Brasil será um celeiro para as nações, nesse tempo final que nós estamos vivendo. Joel capítulo 2, versículo 12, é uma leitura um pouco longa, mas é necessária. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça, talvez Ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção, assim vocês poderão fazer ofertas de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra, e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou lhes enviando trigo, provisão, vinho novo, alegria, e azeite, unção, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas, não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o peregrino, o devastador, o devorador, o cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amém? Existem 2 tempos aqui nessa profecia. No capítulo 20, no versículo 28, ele diz: e depois disso, guarde bem. E no versículo 31 ele diz: antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Existe um tempo, ele está falando depois disso, e antes que venha o grande dia do Senhor. Então existe uma lacuna de tempo, existe um tempo onde essa profecia de Joel, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ela se cumpre. E agora você vai lá para Atos 2, versículos 1 a 4. Aqui é o Pentecostes, é o dia de Pentecostes. Atos 2, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Diga, todos reunidos. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Agora pula lá para o versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ninguém bebe às 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito. E aqui ele repete aquela profecia que a gente acabou de ler. Então essa profecia, ela tem seu cumprimento, ou seu início de cumprimento, no dia de Pentecostes. Então o depois disso que nós lemos lá no versículo 28, depois que Cristo ascendeu aos céus, o Espírito Santo veio, e essa profecia começa a se cumprir. E ela está se cumprindo e vai se cumprir até antes que venha o terrível, ou o dia temível do Senhor. Ou seja, nós estamos em Pentecostes. Ele só termina quando Cristo vier buscar a sua noiva. Nós estamos nesse tempo do Espírito Santo sobre nós, sendo derramado sobre toda a carne. É nesse tempo que nós estamos vivendo. É nessa estação que nós estamos vivendo. E cada vez mais que se aproxima a volta, cada vez mais que a volta de Cristo se aproxima, mais Ele está derramando sobre o seu povo, mais Ele vai derramar, mais Ele vai encher a igreja. Então existe um último avivamento, existe um avivamento final para a grande colheita. É isso que eu quero que você entenda. Cristo está preparando a sua noiva para a grande colheita. Enquanto o mundo vai de mal a pior, enquanto o mundo, a cultura do mundo vai de mal a pior, a igreja vai de bem a melhor, amém? A igreja vai de bem a melhor. O mundo vai de mal a pior, mas a igreja está sendo cada vez mais cheia. É tempo de avivamento. Deus quer encher a nossa vida, Deus quer encher a igreja, Ele quer preparar a igreja, Ele quer preparar a noiva para essa última colheita. Então é por isso que a gente está vendo esse movimento de avivamento. Em nossa nação está acontecendo um movimento de avivamento. A igreja está sendo atacada. E o que a igreja está fazendo? Se juntando em jejum, em oração. Os nossos valores, os nossos princípios estão sendo atacados. Estão zombando de Deus. Estão rindo de Deus. Você tem visto as notícias.
trabalho de macumbaria, de feitiçaria, culto a demônios, zombaria, insultos contra a igreja, contra o povo de Deus. E a igreja está se unindo em jejum, em oração. Isso é avivamento. A perseguição gera avivamento. As igrejas que antes ficavam olhando, eu sou batista, você é presbiteriano, você é pentecostal, eu sou pós-milenista, você é pré-milenista. A igreja largou isso e vamos se unir. Vamos deixar isso de lado, as nossas diferenças. No que é essencial, nós precisamos nos unir. Jesus, Ele é a essência. No que é essencial, nós precisamos estar reunidos, unidade. E Deus está olhando certamente lá de cima e falando, até que enfim. Porque Deus não vê igrejas, Deus vê a igreja. Deus não vê placas, Deus vê a igreja, a noiva dele. É isso que Ele vê, Ele só tem uma igreja. Não importa se você é pentecostal, se você é batista, se você é presbiteriano, pré-milenista, pós-milenista, seja lá o que você for ou acreditar. A nossa igreja faz parte de um grupo de igrejas que é o GKPM. Isso é bênção. Igrejas com visões diferentes em alguns pontos, mas que estão unidas num propósito, estão se unindo em jejum. E é isso que nós precisamos fazer. Você quer viver um avivamento? Você quer viver? Levante sua mão se você quer viver um avivamento. Agora a questão é, você está preparado? Essa é a pergunta que Deus me fez ali. Você quer ver minha glória? Mas você está preparado? Quando alguém te chama para sair, o que você faz? Primeira coisa que você faz, você vai se arrumar, né? Você vai pôr uma roupa, você vai escovar o dente, passar um perfume. Nós queremos ver a glória, nós queremos ver o fogo, nós queremos ver curas, nós queremos ver o poder, queremos ver demônios sendo expulsos, sendo colocados debaixo dos nossos pés, queremos ver a igreja crescendo, milagres acontecendo, o fogo descendo. Mas nós estamos nos preparando? Não tem como o fogo descer se o altar não estiver preparado. Não tem como o óleo encher o vaso se o vaso estiver quebrado. Nós precisamos nos preparar. Se você quer viver um avivamento, e eu acredito que você quer, porque você levantou sua mão, então o meu convite hoje é para você se preparar. Se prepare, que o avivamento vai vir. Se você se preparar, o avivamento vai vir. E olha, ele já está acontecendo. Nós já estamos vendo cura em nossa igreja. Nós já estamos vendo milagres. Porque existem pessoas buscando, dispondo o coração, pessoas ousando a ir além do senso comum, além dos fatos, das circunstâncias, acreditando que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele é o mesmo, Ele não mudou. O Jesus que fazia milagres, que operava no meio da igreja primitiva, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Os milagres não cessaram, o poder de Deus não cessou. O avivamento é a restauração do poder de Deus no meio da igreja. Não dá para a gente viver um evangelho sem poder de Deus. A gente precisa de palavra, de ensino, de caráter. A gente precisa ter o poder de Deus, sinais e maravilhas acompanhando a nossa mensagem, acompanhando a nossa vida, acompanhando o nosso dia a dia. Eu preciso viver essa palavra. Eu estou pregando para mim também aqui. Eu preciso viver Marcos 16, eu quero viver isso. Eu quero ver demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas. Eu quero ver sinais e maravilhas, porque esse é o evangelho que eu leio na Bíblia, esse é o evangelho que eu prego, eu quero viver isso. Você quer viver isso? Existem duas coisas que nós precisamos fazer para atrair a graça de Deus, porque é graça que nós precisamos. Para que o avivamento venha, Deus precisa olhar para nós e encontrar algo, encontrar um coração que atrai a graça e o favor de Deus. O avivamento só vem
dessa forma. Ele olhar para nós, olhar para o nosso coração. E nosso coração está pronto. A primeira coisa que nós precisamos fazer, nós devemos nos humilhar. Se você quer um avivamento, você precisa se humilhar. A humilhação precede o avivamento. Não tem como viver um avivamento sem primeiro viver a humilhação. 1 Pedro 5, 5 e 6 diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Eu preciso me humilhar. Eu preciso me humilhar todo dia. A minha vida precisa ser humilhada. Eu preciso viver em humilhação. Porque é nesse lugar que eu encontro graça. Quando meu coração não se orgulha, mas se humilha, eu encontro graça, eu encontro favor. Aí Deus vem. E o modo bíblico de se humilhar é o jejum. Jejum. Nunca se falou tanto em jejum, né? Olha, a igreja primitiva praticava o jejum. Quando perguntaram para Jesus, Jesus, você é um comilão e seus discípulos não jejuam? Os discípulos de João Batista jejuam? Ele falou, olha, agora eles não jejuam porque eles estão com o noivo, mas um dia o noivo lhes será tirado, então jejuarão. E quando Jesus foi tirado, aqueles discípulos se reuniram, e certamente eles estavam em jejum ali, reunidos num lugar, em jejum. A igreja primitiva vivia em jejum. E nós vemos ao longo da história, a igreja cresceu muito na palavra, nós temos muita revelação, muito conteúdo hoje da palavra, nós crescemos muito em oração, mas deixamos de lado a prática do jejum. Não se falava mais em jejum, agora que a gente está voltando a falar em jejum, porque tem um avivamento acontecendo, tem um avivamento chegando. E na palavra nós entendemos que o jeito, o modo bíblico de se humilhar é o jejum. Quando a gente vê lá a história de Esther, a rainha Esther, ela precisa ir diante do rei, interceder pelo povo. O que ela faz? Ela clama todo o povo, ela convida todo o povo para se colocar em jejum de 3 dias, sem comida, sem água, para que nós possamos nos humilhar diante do Senhor e Ele nos dá graça diante do rei. Quando a gente lê a história do rei Josafá, e a palavra diz que diversos exércitos poderosos daquela época cercaram Israel, e eles estavam acuados, e Israel era muito menor em quantidade, em poder, do que aquele povo, do que aqueles exércitos. E ele conclama o povo ao jejum. Ele coloca toda a nação de Israel em jejum, em oração, em arrependimento. E o que acontece? Lá em 2 Crônicas 20, 15 a 17, Deus dá uma resposta. Ele diz, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme ao redor de vocês, pois a batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles virão, e vocês os encontrarão no fim do vale. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Deus responde isso. Tomem suas posições, se posicionem, permaneça firme e veja o livramento que Deus lhe dará. Não tenha medo nem desanime, saiam para enfrentá-los e o Senhor estará com vocês. Depois de jejum, de quebrantamento, essa é a resposta do Senhor. A gente vê na vida de Davi, muito jejum. Davi jejuava. Quando a gente vê lá no Salmo 35, ele diz, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Sempre que ele buscava o Senhor, que ele buscava arrependimento, ele se humilhava com jejum. Quando a gente vê a história do povo de Nínive, você conhece a história de Jonas. Jonas, depois de toda aquela situação, ele vai lá pregar em Nínive.
E ao receberem aquela mensagem, aquele povo que era ímpio, pecador, o povo se arrepende. A palavra diz que eles se arrependeram, e eles levantam um clamor, e o rei proclama toda a cidade ali, de Nínive, para um jejum, e eles jejuam 3 dias, sem comida e sem água, e se arrependem, na cinza, no pó, rasgam as suas vestes, rasgam o seu coração, e o que acontece? Favor de Deus. O favor de Deus vem sobre eles, e Ele poupa aquela cidade, e Ele abençoa aquele povo, e Ele abençoa aquela cidade. Quando a gente vê a vida de Jesus, a gente vê o jejum. Antes de Jesus iniciar o seu ministério, Ele foi para o deserto, 40 dias em jejum. A palavra diz lá em Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2, que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto durante 40 dias. Ele vai cheio do Espírito Santo. E o que eu acho interessante é no retorno, no versículo 14, depois do jejum, diz a palavra que ele volta para Galileia no poder do Espírito. Existe um mistério no jejum. Jesus vai para o jejum cheio do Espírito, e ele volta do jejum no poder do Espírito. É mais do que estar cheio do Espírito, é ter sobre a tua vida o poder do Espírito, o poder de Deus na tua vida. É isso que o jejum faz. A palavra diz que nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O jejum é uma arma poderosa, ele destrava o poder de Deus na tua vida. Tinha uma certa ocasião que os discípulos estavam tentando expulsar um demônio de um garoto, e eles oram em nome de Jesus, porque Jesus já tinha dado autoridade para eles, já tinha comissionado eles, para eles saírem, pregarem, e no nome dele expulsarem demônios. Mas eles chegam diante de um jovem e não conseguem expulsar o demônio. E Jesus chega lá depois e expulsa o demônio. E eles perguntam: mas Jesus, por que nós não conseguimos? E Jesus explica que essa casta só sai com jejum e oração. O que ele estava ensinando? Que existem alguns poderes das trevas, que não basta você falar em nome de Jesus, você precisa estar em jejum, em oração. Você precisa ter jejuado e orado. É isso que Jesus ensina. O jejum é uma arma poderosa. O jejum, ele destrói fortalezas do mal. O homem não sabe explicar como isso acontece. Eu não sei te explicar como isso acontece, mas quando a gente jejua, algo acontece no reino espiritual. Um poder que te reveste, te dá autoridade, te dá muito mais autoridade. Alguns demônios você vai expulsar ali mesmo sem ter uma vida de jejum. Agora existem outros que somente com uma vida de jejum consagrada você vai conseguir vencer. Existem batalhas que somente por meio do jejum você vai vencer. É o jejum que te ajuda nas tentações. Você tem alguma tentação que você tem caído, tem cedido, tem falhado? Tem algum pecado que você tem? É uma luta constante. Você luta, você ora, você pede, mas sempre cai na mesma coisa. Você precisa jejuar. O jejum, ele vai matar a sua carne. É isso que o jejum faz, ele mata a nossa carne. Ele crucifica a nossa carne. O jejum dói, o jejum não é fácil. Talvez por isso que deixamos de fazer. Talvez por isso a igreja deixou essa prática. Não é fácil. E não vai ser fácil. E não é para ser fácil. Matar a carne não é fácil. Crucificar o meu eu, o meu ego não é fácil. O que Jesus fez na cruz não foi fácil. Será que nem um jejum você pode fazer? Deus está chamando a igreja para jejuar. A igreja dos últimos dias precisa jejuar, porque o noivo está chegando. O noivo está às portas. O jejum, ele libera a unção de Deus sobre a sua vida. Ele libera uma unção sobre a tua vida. O jejum não muda Deus, o jejum muda a gente. Isso é importante. Deus é sempre o mesmo, Ele não muda porque você jejua ou não jejua.
Você não vai ficar mais queridinho de Deus porque jejuou. Deus não vai olhar para você, nossa, que bonitinho, vou abençoá-lo. Não é isso que acontece. O jejum não muda o olhar de Deus, não muda Deus. O jejum muda a gente, é eu que mato o meu eu me torno mais sensível. Jejum não é igual eu lavar o carro do meu pai para poder pedir a chave emprestada à noite. Sábado de manhã eu vou lá, lavo o carro do pai para poder sair no sábado à noite. O jejum não é troca com Deus, o jejum não é barganha. Eu não faço um jejum para receber isso ou aquilo. Eu faço o jejum para me humilhar. Isaías 58, o próprio Deus explica o jejum que Ele quer de nós. Você que está com sua Bíblia aí, abre Isaías 58. Qual é o jejum que Deus espera de nós? Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e a comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito, que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não viste que jejuamos? Porque nos humilhamos, Senhor, e não reparaste. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão, rixa e brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida. Será que esse é o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? E agora Deus fala: o jejum que desejo não é este, de soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. É a presença de Deus. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então sua luz despontará nas trevas, e sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. É esse o jejum que Deus espera de nós. Não é um jejum de troca, não é um jejum de barganha, mas é um jejum de humilhação. Os fariseus jejuavam, mas o jejum deles não era aceito por Deus, porque era um jejum talvez até disciplinado. Talvez eles jejuavam toda semana, mas o coração estava longe. Era muito mais para manter uma aparência e para poder dizer: eu jejuo. O jejum que Deus quer não é esse, não é um hábito apenas frio, sem paixão, mas um jejum de coração, um jejum de verdade, onde eu deixo de comer algo, eu deixo de ter o prazer em algo para estar com Cristo, para dizer para minha carne quem é que manda, para dizer para o meu corpo que ele não manda, que quem manda aqui é o Espírito, para mortificar a minha carne, crucificar a minha carne, me humilhar o meu coração. Esse é o jejum que agrada a Deus.
Talvez você não precise jejuar 40 dias, como Jesus jejuou, como o Christian jejuou, o pastor Christian, ou 14 dias, como o pastor Felipe jejuou. Mas pelo menos um dia na semana. Já pensou o que aconteceria se todos nós aqui jejuássemos um dia na semana? Deus está nos convocando para isso. Deus está nos encorajando para isso. Um jejum de verdade, um jejum de coração. Você topa esse desafio? Quem topa esse desafio? Pelo menos uma vez na semana. A gente vai entrar agora num momento de jejum novamente pela nação. Começa segunda-feira até o dia 30. Jejum e clamor pela nação. A gente está seguindo o que a Bíblia nos ensina. Esther fez isso, Josafá fez isso. E esse jejum é para rasgar o coração, é pedir: Deus, nós nos humilhamos, nós erramos, nós falhamos como igreja, nós não nos posicionamos, nós ficamos omissos, nós não nos envolvemos. Nós pedimos misericórdia da nossa nação, Senhor. Não queremos que homens maus dominem nossa nação, que ideologias malignas dominem nossa nação. É um jejum de arrependimento, de humilhação. É um jejum da igreja. Mas que isso não seja só uma campanha. A gente não pode viver de campanha, a gente tem que viver de prática. Tem que ser uma cultura. O jejum tem que ser a cultura minha e sua, porque é a cultura do reino, é a cultura do povo de Deus, é a cultura da igreja primitiva. Então eu te desafio: você quer receber avivamento, você quer viver um avivamento, coloque o jejum como uma prática na sua vida, pelo menos um dia da semana. Se abstenha de uma refeição, se abstenha de algo que te faça falta, algo que vai doer, mas isso vai trazer bênção na tua vida, isso vai destravar a unção na tua vida, isso vai destravar o poder de Deus na tua vida. E todos nós juntos, a igreja jejuando, é algo muito poderoso. Isso agrada o coração de Deus, Ele vem sobre nós. E a segunda coisa que nós precisamos é um arrependimento genuíno. Nós devemos nos arrepender genuinamente. Eu quero que você abra ali em Lucas capítulo 7, dos versículos 36 até os 50. Essa passagem onde Jesus vai jantar na casa de um fariseu. Capítulo 7 de Lucas, versículo 36, diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que ele pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher, eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés.
Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé te salvou, vá em paz. Esse texto é muito conhecido, essa passagem. Jesus vai na casa de um fariseu jantar. Esse fariseu, Simão, ele convida Jesus. E ao que parece, ele não estava muito interessado em Jesus. Ele queria só descobrir quem que era esse cara. Não que ele queria se relacionar ou que ele reconhecia Jesus como Salvador, como Cristo. Porque ele descumpre princípios básicos de hospitalidade daquela época, que era lavar os pés, que era saudar com um beijo, e que era derramar óleo sobre a cabeça. Eram princípios básicos quando você recebia alguém na sua casa, naquela cultura, naquela época. Simão não faz nada disso. E de repente, no meio daquela reunião, daquele jantar, daquela conversa, entra uma mulher e começa a ungir os pés de Jesus com um frasco de alabastro, com perfume. Começa a derramar, a quebrar aquele vaso e derramar o perfume. E chorando muito, ela começa a enxugar os pés de Jesus. Eu quero que você contemple essa cena. Ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Os discípulos avaliaram aquele perfume em 300 denários. Um denário significava um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então 300 denários é um trabalho de um ano. E aquela mulher, ela chega, não se preocupando com a opinião alheia, não se preocupando com quem estava ali ao seu lado, com quem estava naquela reunião, naquele jantar. Ela simplesmente começa a derramar aos pés de Jesus. Talvez fossem todas as suas economias, talvez fosse tudo que ela tinha. E ela derrama aos pés de Jesus, e com lágrimas, ela chora e começa a secar os pés de Jesus com seus cabelos. É uma rendição, é um amor extravagante, é um arrependimento genuíno. E depois de Jesus dar uma dura ali em Simão, ele despede aquela mulher: vá em paz, a tua fé te salvou. Quando um arrependimento genuíno acontece, quando de fato nós rendemos e derramamos a nossa vida, o resultado é esse: salvação e paz. O que você precisa derramar aos pés de Jesus hoje? Aquele perfume derramado representa a nossa vida. O que você precisa deixar hoje? O que você precisa entregar aos pés de Jesus hoje? Do que você precisa se arrepender? Aquele a quem pouco ama, a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. Eu tinha dificuldade de entender isso. Mas Jesus estava dizendo, Ele está nos ensinando que aquele que não reconhece que foi muito perdoado, ele não se entrega de verdade. Agora, aquele que reconhece que foi muito perdoado, ele muito ama a Jesus. E muito da nossa frieza aqui é porque nós não reconhecemos o quanto de fato Deus nos perdoa todos os dias. Quanto todos os dias Deus nos perdoa. Deus nos perdoa pelo nosso orgulho, pela nossa frieza, pela nossa indiferença com o mundo à nossa volta, pelo nosso conformismo, pela altivez do nosso coração, pela nossa arrogância. Eu preciso me arrepender.
Eu não sei você, mas eu preciso me arrepender. E eu quero todo dia estar nesse lugar, aos pés de Jesus, derramando a minha vida como um perfume, como uma oferta, dizendo: Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo pelo orgulho, eu me arrependo pela frieza, eu me arrependo pela apatia, Senhor. Eu me arrependo pelo meu coração duro, eu me arrependo pela preguiça tantas vezes de te buscar, Senhor, mais profundo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo por tantas horas desperdiçadas, por tantas vezes que falhei, Senhor. Eu quero derramar minha vida. Eu quero derramar minha vida. Como o apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo 4, 6 a 8, a minha vida já foi derramada como oferta. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Eu quero poder falar como o apóstolo Paulo: no final da minha vida foi derramada aos pés do Senhor. Quero te convidar a se colocar em pé, se levantar.